Bem-vindos ao podcast Cultura DevOps, o podcast para quem busca entender sobre o tema e se destacar no mercado com a maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Aqui discutimos através de dados e histórias reais os melhores caminhos para implantar e escalar a cultura DevOps e colher resultados relevantes com maior throughput, ou seja, vazão, maior entrega de tarefas, issues e tudo mais, segurança e experiência para os seus clientes. Se você gostou deste conteúdo e tantos outros que a gente tem já tem vários episódios gravados, compartilhe com os amigos, com o seu time, na sua rede social, ajude esse material aqui a crescer, porque se ele faz bem para você, vai fazer bem para outra pessoa. Beleza! Chegamos então a mais um episódio aqui do nosso podcast Cultura DevOps. E a gente faz uma mescla. Você sabe que esse podcast é patrocinado, é promovido aqui pela Objective, e aqui a gente trabalha bastante com DevOps. Então, a gente vive DevOps. E aí, uma das ideias que surgiu aqui de pauta, quando a gente vai produzindo o DevOps aqui, puxa, o que será que é legal para a nossa audiência escutar? A gente pensou, que tal trazer uma galera que trabalha no dia a dia? Então, hoje, o nosso episódio é DevOps na vida real. Vamos falar um pouquinho com quem realmente está com a mão na massa. Vamos falar de como que é a vida de alguém que trabalha com DevOps. E quem vai participar hoje com a gente aqui é o Vinícius Trainotti. Bem-vindo, Vinícius. Tudo bom? Opa, boa tarde, Fusca. Tudo bem? E você? Opa, tudo bem, tudo bem. E vamos lá. Cara, e aí? Você está trabalhando aqui no Object com DevOps, é isso mesmo? Isso, já desde o final de 2021, né? Então, um pouquinho mais de um ano trabalhando, atuando aí na equipe do DevOps. Legal, e tem uma galera, não é uma equipe pequena, né? Não é só você. Tem o Takeuchi aqui, o Gabriel Takeuchi, que já participou do nosso primeiro episódio. Não são só vocês dois, não, né? Quantas pessoas mais ou menos tem lá? Eu acho que tá com mais de 15. Se eu não me engano. Não, acho que deve estar uns 20 já. Se eu não me engano, tá uns 20 pessoas. Então, ela cresceu bastante nesse último ano. Quando eu entrei, a equipe, se eu não me engano, tinha umas 12 pessoas. Então, olha o tamanho que cresceu a equipe nesse período, né? Legal, legal. A gente vê que DevOps está crescendo em todos os mercados e aqui a gente está para ajudar as diversas empresas com esse tema, né? Perfeito. Isso aí. Vamos lá. Perguntas importantes que separamos para falar com quem realmente trabalha com DevOps no dia a dia. A primeira pergunta, Vinícius, qual é o maior desafio de quem atua diariamente com DevOps? O que você vê como desafio? É bem interessante. Então, né, trazendo essa ideia que eu já estou há mais de um ano aqui, né, já participei de alguns projetos, né, tanto nível nacional como internacionalmente. Então, já, né, cada um deles teve alguns desafios específicos, né, mas com certeza o maior desafio que eu, na atuação DevOps diariamente é a mudança de cultura que o DevOps proporciona, né, na empresa, não somente naquele projeto específico. Então, quando você fala em DevOps, né, você está trabalhando a parte de conscientização de colaboradores, principalmente os desenvolvedores, né, a parte de conscientizar com boas práticas, fazer a integração de ferramentas e tudo mais. Então, esse é um ponto que é um grande desafio, porque geralmente quando você entra em uma empresa, ela está com os seus procedimentos tradicionais, né? Tem algumas pessoas que já estão há bastantes anos e, né, tem pessoas que têm receio, né, de mudança, né? Então, tem um pouco de dificuldade para aceitar, né, a mudança de processo. Mas o que é essa mudança de processo, né? Então, né, desde uma alternativa de infraestrutura de cloud, né, às vezes está partindo de um on-premise, né, um bare metal indo para uma cloud, uma migração de infraestrutura, processos de implantação de CI/CD, ou até mesmo a parte de estratégia de brand, como que vai ser feito a parte de commits, como que vai ser feita a distribuição de releases do desenvolvimento daquele projeto de software, né? Então, qual que vai ser utilizado, por exemplo, um Gitbow, um Release Flow. Então, o DevOps vai estar atuando nesses pontos, né? Então, o desafio que resumindo, né, é a parte do SDLC, né, o ciclo de vida do software, né? Então, quando entramos nesses projetos, né, tem empresas que já têm algum DevOps, alguma ideia do que querem utilizar, ou senão a gente vai
utilizando as boas práticas de mercado, né, para trazendo para dentro da empresa ali e conseguir fazer essa aceitação ali e ver que vai ter um resultado positivo para a empresa, né? Então, o DevOps é isso, você melhorar esse processo de entrega de software para conseguir gerar oportunidade para a empresa. Os desenvolvedores conseguirem evoluir mais, não precisarem ficar se preocupando, nossa, tem que rodar meus testes localmente, tem que rodar meu lint localmente aqui. Não, isso vai ser feito na esteira de qualidade. Então, a gente abre um grande leque, né, para a empresa conseguir evoluir dessa forma. Né? Eu acho muito legal. Isso que você trouxe é muito interessante, que realmente o DevOps ele é esse habilitador, né? Cara, tem tantas coisas ali que de repente, puxa, e não é uma questão só ferramental, né? Você tá trazendo ferramenta e cultura e que vai gerando segurança na entrega do software, a gente vai reduzir informações como time to market ou quantidade de tempo que leva para lançar algo e, de fato, habilita a empresa por um novo salto de até financeiro, né? Se a gente puder colocar. Muito Exatamente. legal. E, então, assim, puxa, acho que é um dos grandes lições assim, que eu vejo de desafio realmente. O pessoal fala que é DevOps, e aí eu vou falar do lado aqui, às vezes, que eu encontro como pré-venda, né? Eu não participo muito do dia a dia do time de DevOps, mas eu participo ali como, às vezes, uma pré-venda, um primeiro contato, tentar explicar para o cliente, e muitas das vezes algumas pessoas acham que o DevOps é simplesmente instalar o Azure, instalar, configurar o Jenkins, vou arrumar, não, me põe na nuvem. Cara, a gente pode fazer isso aqui para você na nuvem, mas por que você quer? Qual que é a métrica de negócio que você quer impactar? E, de fato, o cliente acaba descobrindo aqui, muitas das vezes, na pré-venda, que ele não sabe direito o que ele precisa, porque ele não conhece, né? Porque é que ele não sabia que poderia ter tudo isso. Puxa, eu pensei que só era apertar um parafuso aqui do negócio. E aí, de repente, habilita tantas outras coisas. Não sei se eu tô falando besteira, Vinícius. Não, é bem isso mesmo, né? O DevOps, ele abre esse leque, né? Ele abre oportunidade para a empresa, né? Então, a ideia é trazer boas práticas ali, não para dificultar o trabalho do desenvolvedor, e sim facilitar ele que ele consiga ter entregas de qualidade e que o software evolua mais rápido e consiga provisionar, né, mais lucro para a empresa, né? Então, no cenário, né, nos últimos anos, a gente está vendo várias dificuldades das empresas, né? Então, o DevOps, por exemplo, é para atuar com isso, né? Para conseguir ajudar a resolver esses cenários caóticos, né? Da parte de desenvolvimento de software, desmistificar esses caminhos e achar o melhor custo-benefício ali para conseguir resolver esses detalhes ali. Boa, legal. E da tua jornada aqui? Vamos pensar. Imagino que você. Até uma pergunta. Você começou a trabalhar com DevOps aqui no Object ou não? É que é assim, né? Tem uma transição, né, de carreira, né? Geralmente quando você escala, chega num nível considerável de desenvolvimento de software, né? Você começa a achar quer dar passos, né, em outras áreas, né? Então, o que está atuando geralmente no teu dia a dia, né, que é a parte, por exemplo, né, de CI/CD, né, que você, né, mandei um código, né, para verificação do meu pull request, né? Ele está rodando, né, meus testes automaticamente, está rodando lint, fazendo a verificação de Sonar, né? Então, o que está acontecendo por trás, né? Então, essa curiosidade traz esse passo que você, eu quero migrar para o DevOps, né? O que eu tenho que aprender, né? Então, você começa a, a tentar descobrir, né, o que tem por trás. Por exemplo, né, vai ter Docker, né? Às vezes os testes são executados em containers Kubernetes, né, em um cluster específico. Então você começa a descobrir esse ferramental e, né, começa a aprender, né, e chega a oportunidade você começa a atuar. Então a empresa antes de eu entrar na Objective, eu já trabalhava nessa parte de desenvolvimento de software e cuidava da parte de CI da empresa, né, que era um Jenkins, e tinha um pezinho ali na parte de CD, que era um deploy no OpenShift, né, resumindo, né, não contar toda a história. Mas aqui, daí quando eu entrei aqui no Object, no time de DevOps, eu só atuo com isso, né, só com essa parte estrutural de estratégia de branch, estratégias de montar pipelines, descobrir ferramentas de CI/CD que, né, caso o cliente tenha alguma específica, ou nós trazemos de boas práticas, né? Então, vamos dizer assim, tem alguns cenários, né, algumas tecnologias que
você sempre tem que estar antenado ali para conseguir dar conta aí no dia a dia. Legal você falar isso, porque talvez muitas pessoas aqui estão escutando você identificar, pô, eu uso DevOps aqui no meu dia a dia como programadora, e, poxa, talvez pode ser uma evolução ou uma especialização. Talvez evolução, não sei se seria a melhor palavra, porque parece que o DevOps é o cargo acima, né? Não é isso, né? Mas é normal a gente se especializar, tem uns que vão lá para database, tipo machine learning, IA, outros vão para DevOps, outros vão continuar sendo arquitetos ou desenvolvendo, outros vão para consultoria ágil, eu fui, né? Virei Agile Coach, então bem normal. Mas eu quis te perguntar isso porque eu queria entender, assim, cara, qual foi o teu maior desafio que você já enfrentou com DevOps? Aí a gente não vai mencionar nenhuma empresa, mas, cara, causos de DevOps a gente deve ter bastante, né? Eu já fiz muita besteira, assim, tentando aprender DevOps. Não sei se precisa falar das besteiras, mas, cara, qual foi aquele negócio que, você olhou e falou, meu Deus, por onde eu começo? E, pô, foi um desafio interessante que você pode contar alguma história dele. Não, perfeito. Então, né, aqui atuando em projetos, né, em nível nacional e internacional, né, caiu, né, vamos dizer assim, né, literalmente caiu no colo, né, um projeto que era de uma empresa que vale alguns bilhões ali na Nasdaq, nos Estados Unidos, né? Então, né, quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada lá, custa mais ou menos, tá um valor de mercado de 200 bilhões de dólares. Então, foi bem desafiador esse Coisa projeto. pequena, né? Não, coisa Pequenininha, pequena, assim, sabe? dólares, né? Uma empresa bem tranquila, sabe? Então, o que que acontece? Como é uma empresa em nível global, né? Não, contextualizando o projeto. Então, tinha uma empresa aqui no Brasil, né? Pertencia essa empresa em nível global, que ela estava com um projeto, né, desenvolvimento de alguns produtos, né, que entrou a squads de desenvolvimento da Objective e entrou o DevOps juntos, né, para atuar ali em suporte, né, para atuação em nível de arquitetura cloud e desenvolvimento de esteiras de qualidade, né. Então, o que que aconteceu, né? De primeiro momento, a gente fez todo esse processo local, né, numa conta AWS nossa, né, da Objective ali, né, que estava atuando como se fosse um SaaS da vida, e fizemos todo o desenvolvimento das esteiras e estava seguindo o fluxo de desenvolvimento normal. Porém, veio a necessidade da migração para a conta da AWS deles, né? Então, aí, nesse momento, entrou um fluxo de nível global. Então, né, esse procedimento, né, foi necessário realmente fazer como se fosse uma apresentação de TCC de uma arquitetura que a gente estava utilizando para ser aprovado. Então, o que que acontece? Nós começamos a ter que entrar num fluxo de preenchimento de formulários, revirar documentações deles, né, porque uma empresa nesse nível global tem vários pontos que já estão regulamentados, né, do processo que tem que ser feito. Eu não posso chegar com uma arquitetura, subir numa conta deles e tá tudo certo. Não, tem vários pontos que tem que seguir a regulamentação deles, né? Quais são os serviços que são permitidos, né, dentro dessa empresa? Não são os serviços disponíveis da AWS, tem que ser os serviços disponíveis dentro da empresa. Então, começou aí, né? Então, de um dia para o outro, a gente virou design de arquitetura, né? Começou a pegar referências, né, do que a gente estava utilizando ali para montar como se fosse um TCC de apresentação para uma banca votante nos Estados Unidos, né? Fazer uma aprovação dessa arquitetura para seguir daí, né? Os próximos passos. Então, a gente só precisava de uma aprovação, precisou fazer, né? Correr atrás de documentação, até empresas parceiras aqui dessa empresa, desse projeto aqui do Brasil, para entender como é que fazia esse fluxo, né, tudo mais, submissão. Então, sim, foi uma força-tarefa enorme, assim, para conseguir fazer essa aprovação. Então, no momento da apresentação da arquitetura em si, né, pelo nível de criticidade, né, foi realizado pelos líderes, né, primeiramente pelo Cristiano, depois quem seguiu foi o Gabriel Takeuchi, né, nosso head, né. Então, mas toda a parte operacional, né, que eu tive que correr por trás ali para a gente conseguir fazer esse processo, né. Então, olha o nível, né? Daí o que acontece? É como se fosse uma banca TCC. Os caras vão dar os pitacos dele lá, né? Então, né, quem não sabe o que é pitaco, né? Eles vão querer dar dicas, vamos dizer assim, facilitar o processo. Você poderia utilizar isso aqui, né? Então, o que acontece? A gente teve que orquestrar tudo isso, né? Conversar com outros times, por exemplo, a empresa é tão grande que eles tinham um time de mensageria. O que é esse time de mensageria? Era só para verificação de e-mail. Que e-mail que você vai enviar pela plataforma? É um e-mail de login, de reset de senha? O que tem nesse corpo de e-mail? Só que o detalhe, né? Essa equipe era formada, se não me engano, por 2 pessoas dos Estados Unidos, uma na Inglaterra e uma chinesa. Então, olha o nível de diversidade que você tinha que lidar, né, nesse projeto, né? Entrar em contato com essas pessoas e participar dessas reuniões.
e tomar decisão e aprovar essa arquitetura lá. Poxa, que desafio, hein? Show de bola. E uma coisa que a gente costuma comentar aqui no Objet, e uma das coisas aí, eu vou falar do lado da pré-venda aqui. Muitas das vezes o pessoal fica muito preocupado, assim, eles perguntam assim, poxa, mas você vai vir aqui fazer uma consultoria e mudar todo o meu ferramental DevOps? A gente fala que não, a gente se adapta ao que o cliente usa. E a gente também, sim, dá os pitacos, dá as dicas, fala assim, ó, a tendência de ferramenta é essa. Você quer continuar com essa? Mas, ó, então a gente se adapta. E como é que é se adaptar, ou melhor, ter que lidar com essa diversidade de ferramentas? E aí a gente pode falar de diversos tipos de ferramentas. Vamos pegar só de comunicação. Pô, tem cliente que usa Slack, outros usam Teams, outros usam Discord. Isso para comunicação. Imagina, tipo, imagino eu. Ah, tem que saber de Azure, tem que saber de Jenkins, tem que saber de, sei lá, TeamCity, talvez, umas coisas que nem sei se é mais usada. Mas como é que é isso? Então, perfeito, uma boa pergunta. E, assim, isso aí é tranquilo, né? Por exemplo, hoje eu tenho 4 calendários, bem mais ou menos. Eu tenho 4 calendários, né? Tenho 4 e-mails, né? Tenho 2 Slack. Então, o que acontece? Conforme você vai adentrando ali nos projetos, né? Que vão sendo repassados para você, você começa, né, justamente com isso. A parte de comunicação, acesso ao ambiente, VPN. Nossa, por exemplo, tinha uma época que tinha 4 VPN instalados, assim. Então, começa aí, né? E daí o que acontece? Esse é o ponto que você falou. Ferramentas, por exemplo, o Teams. O Teams, né, além da comunicação, talvez, empresarial, né? Às vezes você tem que fazer integrações com essa ferramenta, que é o quê? Eu quero que quando der erro na minha esteira de qualidade, seja enviado uma mensagem num grupo do Teams lá específico. Então, você começa a ter que mexer com isso também, né? Então, como é que você faz uma service account para isso? Como que você pega um token de autorização, né, para conseguir fazer esse fluxo? E nisso também, né, verificando o que a empresa já possui, né, vamos dizer assim, a parte de DevOps ali, de infraestrutura cloud, qual o CI que ela está utilizando, né, por exemplo, Circus CI, eu quero sair do Circus CI e ir para Azure Pipelines. Então, tem muitos trabalhos, né, projetos que lidam com essa dinâmica, assim, né, de ferramenta, né. Então, o que acontece? Nós, com a nossa experiência de mercado, né, a gente chega e fala assim, talvez não seja tão interessante mudar nesse momento para Azure Pipelines, talvez tenha algum detalhe financeiro, né? Pelos rates de mercado que a gente tem aqui, está dizendo que o Azure, apesar de ser melhor, mas também tem um custo maior, então tem que medir isso aí. Daí a gente começa a auxiliar nessa tomada de decisão. Claro, tem momentos que já está decidido pela empresa, não, nós queremos mudar, tal, tudo mais, daí a gente vai lá e faz, tranquilo também. A gente sempre tenta pegar essa diversidade pela nossa experiência e trazer o melhor cenário para eles, né? Então, esse que é o ponto, né? Claro, e também não tentando quebrar a cultura deles, né? Então, essas mudanças têm que ser de uma forma sutil, né? Apesar de complexas, né? Tem que ser de uma forma sutil que eles entendam que é para o melhor deles, né? Então, tem toda essa parte de negociação aí. É isso aí. O princípio do DevOps não muda, né? O que muda, às vezes, é como implementa na ferramenta e, de fato, não pode ser uma grande revolução, imagino eu. Cara, você vai evoluindo, você vai, ou às vezes, olhando alguma ferramenta, ela não vai te atender, ela vai bloquear, não vai te habilitar em novas situações, né? De repente, você já tem ferramentas que te entregam maior valor, e talvez na nuvem, economizando hardware, equipamento. Poxa, por que não tentar, né? Mas, se quiser ficar, de repente, até por uma questão de regulamentação, né? Não sei se passou por algum cliente que, cara, eu tenho que usar isso porque é a ferramenta homologada, porque passou pela auditoria X, porque vem dos Estados Unidos, que eu já ouvi isso já. Estava num cliente uma vez que, poxa, ele tinha a ferramenta, podia usar, agora eu não lembro o nome, não era o Circus CI, eu não sei se era o Travis, mas tipo, ou era GitHub Actions, se eu não me engano, ou era uma outra lá que eu não conhecia quase nada, assim. Poxa, eu já falava, gente, tendência de mercado GitHub Actions, vai para lá, não fica preso aquilo ali. Se o pessoal já habilitou uma nova ferramenta, é que o pessoal lá dos Estados Unidos já está visualizando uma coisa diferente, e eles já homologaram. Não fica tentando empurrar outra ferramenta para eles testar, vai no caminho.
E não fica preso à ferramenta. Fiquei pensando nisso quando você estava falando. Falei, cara, T4 calendário. Eu com 2 já fico doido aqui, já quase. 3, né? Tem o pessoal também, né? Exatamente, ainda tem o pessoal também, esqueci do Então, pessoal. Então 5 aí, ó. Ficando cada vez mais complicado, né? Aquele gráfico de complexidade, né? Porque você tem que olhar várias pontas, exige atenção. Acho que esse é um dos pontos de quem mexe com DevOps, é ter bastante atenção, né? Cuidado, ser bem... Porque são pontos que a gente está mexendo ali que, se você não for organizado, não ter atenção, a chance de fazer uma besteira é grande, né? Legal. A gente estava falando um pouquinho ali sobre o lance. Você contou um pouco da tua história, né? Pelo que eu entendi, você trabalhava com programação antes da Object, mas já tinha um braço ali de, pô, vou mexer aqui com DevOps, já estava sendo envolvido para isso. E eu queria ouvir de você, assim, o que chama a atenção no DevOps para um programador migrar de carreira? Assim, que nem você foi lá e se especializou em DevOps, hoje está aqui com a gente no Objective. Queria ver um pouquinho mais desse detalhe, assim, até se de repente, pô, já falei e respondi ali, fique tranquilo. Se tiver algum complemento, a gente já pula para a próxima aí. Não, tranquilo, dá para complementar sim. Né, um dos pontos mais interessantes também na questão do DevOps, né, é a parte do salário, né? Brincadeira, né? O que acontece? Agora trazendo os pingos nos is, né? Quando você é um desenvolvedor back-end, você, né, chega a um determinado momento de conhecimento que é o seguinte, né? Eu sou um desenvolvedor sênior, eu sei todos os design parts da linguagem que eu trabalho atualmente, sei, né, Clean Code, né, Clean Architecture, sei Solid, Yarn. Então, né, uso tudo isso, né, para desenvolver aquela tarefa que eu recebo, né, de um tech lead, né, por exemplo, né, trazendo já para o dia a dia, né? Não, tem os tech leads, eles pegam, tem o sistema, eles pegam as features que tem desse sistema, quebram em histórias ali, consequentemente em tarefas para os desenvolvedores. Cada desenvolvedor vai lá, né, com o seu respectivo, às vezes, pair programming da vida, né, 2 desenvolvedores atuando numa task só, e desenvolve utilizando essas boas práticas, né? Claro, isso variando, né? Por exemplo, um pair programming, por exemplo, de um desenvolvedor sênior com um júnior para pegar contexto ali daquela tarefa, tudo mais, desenvolver a parte operacional dele, dar essas ideias de ensinamentos de boas práticas e tudo mais, né? Mas beleza, chega um momento que é isso, vamos dizer assim, né? Eu me limitei ali nesses conhecimentos. Agora, o que acontece? Quando eu começo a dar um passo ali em DevOps, né? Quando chega uma tarefa, por exemplo, para mim hoje, eu não é tipo já refinada, vamos dizer assim. Chega uma demanda, por exemplo, precisamos colocar um API Gateway na frente da API, né? Vamos supor assim, né? Então, quando chega esse cenário, eu mesmo tenho que ir lá, refinar essa tarefa, entender o que faz sentido, o que não faz, para achar a melhor forma para desenvolver ela. Isso, às vezes, envolve estudos, né, questões de provas de conceito que talvez você tenha que fazer. Então, vamos dizer assim, começa a ter uma dinâmica maior e um leque muito maior de ferramentas ali para você conseguir chegar numa conclusão, né? Então, apesar de você já ter toda vamos dizer assim, essa bagagem, chega algum momento que às vezes, opa, peraí, talvez tenha essa possibilidade para implantar, né, o API Gateway XYZ de tal forma ali que vai ter um melhor custo-benefício para a empresa. Então, nossa, é totalmente dinâmico, né, o dia a dia do DevOps, né? Não é uma coisa assim, estou trabalhando aqui, vou fazer um endpoint novo para a API. Não, aqui, tudo pode acontecer, né? Tanto que quando você entra no time do DevOps, né, o onboard do time DevOps, o nosso head fala, aqui nós trabalhamos com tudo. Então, é isso, Só tudo tudo, às né? vezes é o novo. Então, o novo que a gente desconhece, né? Ah, tem isso também. E a segunda frase é: nós trabalhamos com o desconhecido. Então, não pode ter Interessante. medo, né? Então, não pode ter nossa, eu não sei aquela ferramenta, vixe, não vou nem passar perto. Aí que você tem que abraçar, né? Aí que você tem que entender, fazer o procedimento, gerar portfólio ali, pessoalmente ali, para conseguir matar o teu dia a dia. Que o DevOps vai ser isso, entende? Legal. Você falando assim, e até do desconhecido, eu lembrei, e acho que eu vou deixar aqui no link, até
o pessoal vai colocar, vai ficar aqui na descrição, um site que tem uma tabela periódica, que é onde vai mostrando cada uma das ferramentas categorizadas. E, cara, realmente, a gente tem muitas ferramentas. Não vamos se iludir achando que a gente sabe tudo, né? Mas, cara, à medida que você vai mexendo numa coisa, você vai aprendendo outra. Poxa, só de aprender de cloud aqui, quanta besteira que eu já fiz, né? As maiores besteiras é em cloud, né? Principalmente deixar a coisa ligada e pagar por isso, né? Então, você vai fazendo um errinho ali, poxa, melhor aquilo, descobre um API Gateway e vai fazendo outra coisa, vai para uma ferramenta de observabilidade, e de repente sai uma nova que você tem que estar, opa, vamos olhar ali, será que é boa, tá madura ou não? Legal, cara. É interessante. Acho que é uma, não vou falar uma tendência, né, mas, cara, vai ser normal, às vezes, alguns programadores se especializarem em DevOps, outros usarem como uma ferramenta, outros vão se especializar talvez em Spring lá no Java, em Python, e tá tudo normal, né? E aí, o cara que tá escutando aqui, ou a menina que tá escutando aqui sobre DevOps, tá ouvindo tudo isso, falando, meu Deus do céu, será que vale a pena? De repente, tem pessoas que querem migrar, mas ficaram com medo ou não sei, né? Que dica que você dá, assim, por onde começar? Tem alguma dica? Qual é a dica que o Vinícius deixa por onde começar com DevOps? Uma boa pergunta. Essa, começar o aprendizado, né? E começar o trabalho, né? Então, para começar o aprendizado, né? Vamos definir, tipo, um público, assim, né? Que existem, né? Três pessoas, vamos dizer assim, né? A pessoa que mexe com infraestrutura, que é o sysadmin, né? Administrador, às vezes, de banco de dados e tudo mais. Ou quem já é desenvolvedor, né? Que trabalha com alguma linguagem, front-end ou back-end, ou full stack, né? E quem é entusiasta, né? Entusiasta que está começando ali, estou pisando aqui em desenvolvimento de software, fiz meu Hello World, opa, integrei com o GitHub Action ali, já está integrando na minha cloud AWS Free Tier lá. Então, esse, né, entusiastas, né? Então, para começar a questão, vamos dizer assim, alinhar o pensamento de aprendizado em si, a recomendação que eu dou é o site roadmap.sh. Lá tem várias trilhas de aprendizado, né? Uma delas é do DevOps, tem de back-end, tem de front-end, mas a do DevOps lá eu acho que está bem interessante, né? Que ela se baseia em 3 pilares que ajuda todo mundo que é dessas pessoas que eu comentei. Então, o que acontece? Por exemplo, o primeiro passo lá nessa trilha é aprender uma linguagem de programação. Por exemplo, né, Python, lá, se não me engano, estava recomendado é Python Go, alguma coisa assim. E o que acontece? Esse site é interessante que ele sempre está mudando, sempre pegando as tendências de mercado. Eu não lembro se é ano a ano ou a cada 6 meses. Isso é alguma coisa assim, mas tem um período assim, ele fica se modificando conforme as tendências de mercado. Então, isso ajuda bastante. Para quem está aprendendo, começar o aprendizado de forma correta é essencial. Então, ali aprendendo a primeira linguagem de programação, Python, né? Python, por exemplo, eu uso no meu dia a dia, fazer um script ali da atuação, ou se não fazer uma integração da parte de testes unitários, por exemplo, na esteira de qualidade, né? Como que eu faço a integração com o Sonar, então, as boas práticas de segurança, como que eu faço um scan, né, no código Python, então, né, para buscar vulnerabilidades, então isso está bem interligado na parte de DevOps, né? A segunda parte, então, mas lembrando, né, quem teria vantagem nisso aí? Quem já é desenvolvedor. Quem já é desenvolvedor já teria vantagem nessa parte. Mas calma lá, vem agora o segundo pilar. O segundo pilar é a parte de servidores, infraestrutura, entender, por exemplo, as camadas do Linux e tudo mais. Então lá é muito interessante que você clica, né, na interativa, né, a trilha, né, você clica e começa a aparecer referências da onde se pode buscar determinado assunto. Então aí, por exemplo, quem já é sysadmin, por exemplo, já vai ter uma vantagem, né, a parte de rede, por exemplo, né, de network ali, né, fazer essa parte ali. E finalizando ali, né, começa já a dar os pés ali na parte de cloud, né? Então começa a mostrar a parte de design de arquitetura de cloud, né? Então ali tem bastante referência disso aí, eu acho bem legal, né? Que não é só você ir juntando os serviços ali que vai dar tudo certo, não tem alguns patterns que você tem que seguir na parte de cloud. Então ali eu acho bem interessante isso aí, que daí vai refinar todo o processo, né? Então você pode ver, né, que a gente começa no desenvolvimento, termina na cloud, então o DevOps ele vai juntar tudo isso aí e fazer com que você tenha uma entrega, né, de um software ali, do processo que você está determinado em fazer.
Então, essa trilha de aprendizado é muito interessante. E se você for entrar nessa trilha já com esse pensamento, opa, aqui é para melhorar a parte de desenvolvimento de software, aqui é a parte de entender infraestrutura, parte de cloud, deploy de aplicações. Então, você vai ganhar, vamos dizer assim, vai ter um aprendizado alinhado já, né? Essa é, vamos dizer assim, a parte bem completa, né? Claro, né, você se baseia nisso, né? Mas você pode se candidatar já, né, para vagas de DevOps com, né, nível júnior, né? Caso, dependendo do nível que você já tenha de desenvolvimento de software, já pode até tentar um pleno ali, que, né, você talvez já tenha alguma ideia de como funciona, já tenha algum portfólio, já tenha feito alguns Hello Worlds de esteiras, né? Entendido como é que funciona o processo. Então, isso daí no mercado de trabalho depende, né? Depende de cada empresa, né? Então, né, eu não assustando aqui no DevOps da Object, não precisa ter medo, tá? Só porque eu falei que a gente trabalha com tudo e com desconhecido. Não, né, tem um pouco de verdade nisso, tá? Então, mas não precisa ter medo, né? Porque a questão é evoluir como profissional. Então, Eu acho que também gente... você não caminha sozinho nessa história inteira, né? Acho que sempre tem um apoio de todo mundo. Quem sabe um pouquinho compartilha com o outro e vai, né? Eu acho que isso reduz bastante o medo do desconhecido, né? Exatamente, né? O que acontece? Esse desconhecido é para a gente, porque provavelmente para um colaborador nosso, às vezes tem alguma especialização específica, ele já tem a resposta. Então, nossa equipe é muito forte por causa disso, né? Tanto por isso que a gente é referência nessa parte de DevOps, né? Então, a equipe é bem completa, assim, em nível de conhecimento, né? Então, da parte técnica e tudo mais, né? Então, e é o mais importante para a busca de informações, né? Que é você encontrar quem, não o que, como, quem vai te dar o que e o como e onde fazer. Então, essa que é a vantagem, né? Então, ajuda bastante, né? Principalmente porque, né, o nosso head tem muita experiência nessa área, né? Então ajuda bastante isso aí na tirada de dúvidas, tomada de decisão. E o DevOps é decisão, né? Se você tomou uma decisão errada ali em estratégia de branch, talvez seja custoso voltar. Então, você tem que entender esses detalhes para conseguir tomar uma boa decisão. Mas, fechando esse parênteses aí, né, trazer também um nível de aprendizado, também eu recomendo 2 livros, né, para quem gosta de ler, né, que é o Manual do DevOps e o Projeto Fênix. Esses são alguns 2 livros que eu recomendo que contam a história de organizações e projetos ali, de DevOps ali de uma forma ali que é bem interessante ali para ter uma ideia de como que é o processo, né? E para finalizar essa parte de aprendizado, eu recomendo 3 vídeos, né? Na verdade, o primeiro vídeo é essa trilha aqui, né? Então, reforçando, por exemplo, o primeiro episódio, né? O que é o DevOps aqui na Objective, né? Então, tem o Gabriel Takeuchi, né? Que é o head, o Marcelo Walter ali, que comentam disso. Então, caso vocês tenham curiosidades ali, tem alguns outros relatos ali, que é bem interessante. Então, essa trilha aqui é bem legal disso aí. E 2 vídeos, né, do Fábio Akita. Quem não conhece o Fábio Akita do canal Akitando, já tá por baixo. Tem que acompanhar ele, que ele Tem que acompanhar isso aí. que ele é uma referência nos assuntos ali, na parte de programação, né? Ele conta em vídeos toda a história ali, né? Como ele começou, né, no nível de programação lá nos anos 90, conta episódios, conta a história do Git, entendendo o Git. E um deles tem uma trilha lá que como é que era? Iniciando programação aos 40, alguma coisa assim, que tem 2 vídeos lá que é Entendendo DevOps. Sério, é muito interessante esses vídeos e eu recomendo para quem está aprendendo ver esses 2 vídeos que conta toda a história, como que o DevOps evoluiu, ferramentas do DevOps e tudo mais durante esse período aí. Então, é bem interessante. Boa! Todas as referências aqui vão ficar aqui nas descrições aqui, tanto do vídeo como do áudio do podcast, para você não perder nada. E aí, cara, você me deu uma boa ideia para fazer uma coisa, um debate futuro aí sobre o livro Projeto Fênix, hein? Uma troca de ideia aí, talvez, de repente possa ser um bate-papo futuro aí, né? Porque é um livro tão gostoso de ler, né, cara? Você vai lendo, pô, vai se identificando às vezes com alguma situação. É um livro que todo mundo tem que ler, quem for mexer com DevOps. E quem nem for mexer com DevOps, leia também, porque é um livro gostoso de ler. E chegamos, então, aqui à nossa reta final do nosso podcast. E, bom, você conheceu um pouco aqui do DevOps na vida real, um pouquinho do dia a dia, das dificuldades. Aqui a gente não está aqui para vender uma coisa, mil maravilhas. Não, tem suas dificuldades, mas
o trabalho que a gente faz aqui com DevOps gera um ganho muito expressivo para diversas organizações. E aí, como é que a galera pode te encontrar, Vinícius? A galera, você usa mais alguma rede social específica? Tem alguma coisa assim que você pode sugerir? Me procura no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, sei lá, se usa Facebook ainda, né? É até estranho falar isso. Mas como é que o pessoal encontra o Vinícius Trainotti? Muito legal. Bem isso, Facebook, na verdade, a última vez que eu entrei lá foi para atualizar meu plano de fundo para colocar o da Objective. Então, é muito difícil me encontrar no Facebook. Não adiciono mais ninguém lá, né, para mim tá esquecido. Mas o que eu sou bem ativo é na parte do LinkedIn, então só digitar meu nome, né, que tá aí no vídeo aí. Digitar lá, é só mandar a solicitação lá, podemos trocar uma ideia, manda tua dúvida aí, o que você quer, podemos te ajudar em alguma coisa aí. E outro ponto que você pode me encontrar também é no GitHub, né, até trazendo essa parte ali do aprendizado, lá tem vários repositórios ali que tem a parte de geração de portfólio de DevOps, propriamente dito, que é feita a integração de algumas aplicações lá, né, então tem utilizado vários CIs, né, por exemplo, o Learn Circle CI, com Azure Pipelines, com GitHub Actions. Então, para quem está aprendendo é legal, pode me achar lá. É o mesmo nome, Vinícius Trainotti. E é isso, pessoal. Show! Cara, só lembrando a galera que está escutando, Vinícius e Trainotti tem 2 T's no Trainotti. Trainotti, Trainotti, não é T mudo. Boa! Cara, muito obrigado aí pela tua presença, por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente. E a galera, fique atenta aí, novos episódios vão surgir. A gente está tentando fazer uma frequência aí, pelo menos uma vez ao mês. Se isso mudar, você vai perceber no seu tocador de podcast preferido aí, ou no YouTube. Mas, por enquanto, vamos seguindo aqui nesse ritmo aqui que está sendo bem legal para todo mundo. Valeu, galera. Até o próximo episódio do Cultura DevOps. Aí, gente...